Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. E mais 20 aplicativos para que você possa assistir no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro e pré-candidato ao governo do estado, Josan Leite. Josan, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. É uma honra estar aqui mais uma vez nessa sua emissora. Josan, você foi candidato a vereador em 2016. Teve mais de 2.000 votos. O que leva você a acreditar num sucesso numa candidatura ao governo do estado? Bem, nós temos um projeto para o estado de Alagoas. Desde o tempo da nossa campanha para vereador, a gente iniciou pensando o estado de Alagoas. Pensamos Maceió, inicialmente, mas a gente percebeu que os projetos eles transcendiam a cidade de Maceió. E com esses projetos é que a gente quer pensar Alagoas em um longo prazo. Nós temos visto durante toda a história de nosso estado e em nosso país que não se pensa a longo prazo, não se pensa em planejamento, não se pensa em pensar o estado em suas estruturas básicas e onde a gente quer chegar, criar uma visão de futuro. Então é essa visão de futuro que a gente pretende dar e criar essa esperança e resgatar a capacidade de sonhar do povo alagoano. Essa sua experiência como candidato a vereador, com certeza, lhe trouxe coisas positivas, mas naturalmente você não atingiu o objetivo que era ser eleito. Por quê? O que é que você acha? O que é que faltou para você se eleger vereador de Maceió? Bem, em primeiro ponto é o seguinte, nós tivemos 30 dias de campanha. Não houve realmente um tempo hábil de preparação. Eu fui convidado a participar do processo eleitoral, já até muito em cima, em um período, inclusive, que configurou como uma janela, que foi criada num tempo onde a gente poderia se filiar a um partido político. Naquele momento eu fui convidado, era o PSL, onde tinha uma corrente chamada Corrente Livres, de pessoas de visão liberal, que queriam um candidato que pudesse ter chances de disputar em Alagoas. Então eu fui inicialmente o primeiro candidato, depois a gente conseguiu inclusive que o Henrique Arruda fosse o vice-candidato a vice-prefeito, mas eu fui o único candidato a vereador por escolha da equipe. Então eu fui convidado a participar, mas já muito próximo ao início da campanha. Então um dos principais fatores foi esse. Só para você ter ideia, Cícero, no próprio dia da eleição, eu tive visitando os pontos de votação e encontrei até amigos da época de universidade saindo da votação, perguntando: Josan, você é candidato? Porque eu tinha visto o adesivo no meu carro. Então a gente não conseguiu nem sequer atingir as pessoas da qual a gente conhecia. Então imagine dentro da própria população. É uma eleição muito pulverizada, todo mundo tem um amigo, um parente que é candidato. Verdade, então se você realmente não já vier trabalhando, realmente fica muito difícil. E a gente vai de encontro à principal luta que a gente tem que ter hoje dentro da política. A gente não tem que estar votando em amigos, em parentes. A gente tem que acreditar, Cícero, que a mudança precisa partir da gente. A gente precisa encarar isso como uma necessidade. No momento que a gente continua escolhendo por amizade ou por parentesco, ignorando a competência e o mérito, a gente vai ter mais dos mesmos. Então essa mudança de postura tem que partir de nós. Esse é o começo. Por falar em candidatura, comenta-se que o plano A do PSL era o Rodrigo Cunha ou Alfredo Gaspar de Mendonça. É verdade? Esses eram os nomes preferidos do PSL inicialmente? Para o governo, não. Para o governo não houve um trabalho de nomes. Logo no início, quando fui consultado das minhas intenções políticas, eu trabalho na área de engenharia. Graças a Deus o mercado tem dado sinais de recuperação, então a gente... Esse ano retomamos um ritmo melhor de trabalho. Então eu estava muito dedicado à minha empresa, a recuperar o tempo que a gente teve perdido desses últimos governos de esquerda que destruíram a nossa economia
e tem botado muita gente hoje desempregada e passando muitas dificuldades. Para as empresas foi do mesmo jeito. Quando me consultaram, eu falei que estava à disposição do partido para qualquer posição que o partido achasse necessária. Dentro das entrevistas, eles acharam que eu tinha o perfil para sair na majoritária. Mostrei para eles o projeto que a gente tinha iniciado na nossa campanha para vereador, estudando a cidade de Maceió e abrangendo isso para o estado de Alagoas. O grupo percebeu que a gente tinha um projeto para Alagoas e disse: nós vamos abraçar essa causa, vamos abraçar essa candidatura e vamos em frente. O Alfredo é uma pessoa extraordinária, é um ícone hoje que entrou na política, né, de uma forma indireta, como secretário de Estado. Ele ocupou um cargo político, mas atuou de uma forma profissional. Então, ele realmente foi convidado. Nós queríamos muito que ele tivesse saído candidato ao Senado pelo PSL. Trabalhamos para isso, mas até entendo o momento que ele está vivendo e que ele vai fazer está fazendo já um grande trabalho diante do Ministério Público, e a sociedade tem que agradecer o trabalho que ele está fazendo. E Rodrigo Cunha? Rodrigo Cunha é um parceiro, conheço o Rodrigo Cunha, é um jovem que tem despontado dentro da política alagoana, merece o nosso respeito por sua atuação, e eu torço que seja também uma das cadeiras. Nós temos um candidato ao senador, que é o Flávio Moreno, um agente federal, que tem uma história de vida também muito bonita. É um menino que vendia confeito na feira, conseguiu, através do estudo, de sua competência, de sua garra, assumir uma posição importante dentro da política de Alagoas e conquistou cada degrau que ele deu na vida. Então, se ele hoje é um agente de polícia federal, é porque ele conquistou isso. Então merece todo esse nosso Falando respeito. em Senado, Josan, um dos seus candidatos, naturalmente, é o Flávio, sim, do seu partido, e o outro nome? O outro nome está em construção, né? Eu gosto muito do Rodrigo Cunha, já externei isso aqui mesmo, mas esse outro nome está em construção. Isso vai depender do posicionamento do partido. Como eu falei logo no início, eu coloquei meu nome à disposição do partido e sou muito fiel às decisões partidárias. Eu digo sempre que eu sou um soldado do partido. A liderança hoje é o presidente, que é o Flávio Moreno, que é o nosso candidato ao Senado. Então, as decisões que foram tomadas, inclusive com muito posicionamento nacional. Essas coligações, ela tem interferência do Bolsonaro, né? Então, isso tem que ser importante na majoritária nacional. Nós queremos uma mudança para o Brasil. Queremos uma mudança para Alagoas. E Bolsonaro é parte importantíssima dessa mudança. Então, depende disso tudo. Josan, falando no PSL, figuras importantes, né, da política partidária aqui do Estado não se aproximam do PSL. Por quê? Olha, eu desconheço até quem são essas figuras importantes, né? Eu acho que a figura mais importante do nosso Estado são os profissionais competentes que a gente conhece. O que a gente vê, às vezes a gente chama de importantes políticos, a gente tem inclusive que mudar. Importante é o cidadão, não é o político. O político, eu não vejo nele como uma autoridade. Ele tem que ser visto como um prestador de serviço. Não, sem dúvida alguma, mas a minha observação, permita-me, Josan, conforme falei no início, figuras importantes da política partidária. Certo, muito bem. Existem algumas pessoas que estão já ligadas, à velha política, né? Esse pessoal da velha política realmente não vai gostar muito, porque a gente quer uma transformação da política. Então é natural até que eles tenham uma certa resistência com relação aos candidatos que são do PSL, a mudança que o próprio Bolsonaro tem pregado para o país. Então existe essa resistência por parte de alguns, mas nós somos procurados por muita gente. Até de se espantar, não vou citar aqui os nomes, mas é o nosso presidente Flávio, inclusive, que tem
recebido todos esses convites para conversar e temos conversado com todo mundo. Nós pretendemos ser governador do estado de Alagoas e para todas as correntes políticas. Temos que conversar com todos eles. Por falar em ser governador, Josan, você como pré-candidato, como avalia a atual situação do estado de Alagoas? Qual o principal problema do estado, na sua opinião? Como resolver isso? Muito bom. Isso vai de encontro exatamente ao projeto inicial que a gente tem para o estado de Alagoas. O Brasil não tem pensado a longo prazo. A gente criou uma cultura das pegadinhas. A gente cria normas hoje e muda amanhã. A gente pega um ICMS, por exemplo, em cima da gasolina, que era de 26%, passando para 29%, sem consulta nenhuma à população. A gente começa a escravizar a população pelo abuso dos impostos. A quantidade de impostos que a gente paga, tanto no estado de Alagoas como no próprio Brasil inteiro, é tão grande que a gente pode dizer, sem medo de errar, o governo rouba o cidadão. A quantidade de impostos que é tomada do bolso do cidadão, ela é absurda, ela é imoral. Isso se aplica ao governo de Alagoas também? Se aplica ao governo de Alagoas, sem dúvida nenhuma. Uma das maiores, os maiores impostos que se paga na federação é no estado de Alagoas. Então a gente não pode admitir que isso continue. E aí a gente vem a pergunta, e como fazer essa redução? Primeiro, o que a gente tem que ter o enfoque é a redução do tamanho do estado. Redução das regalias, a gente acabar com essas mordomias. A gente tem que encarar que os 3 poderes da República precisam assumir essa responsabilidade. O Brasil precisa assumir a responsabilidade do crescimento, do desenvolvimento e do respeito ao cidadão. O cidadão tem que ser maior do que o governo. E essa é a visão. Dentro dessa visão de planejamento de longo prazo, que a gente está com o projeto Alagoas 2050. Nós vamos pensar 30 anos à frente. A gente quer mostrar um norte para a população. A gente quer mostrar para os empresários, a gente quer mostrar para os professores, para os agentes de segurança, que nós temos um destino. Nós temos uma vocação. E essa vocação ela precisa ser cumprida. E a gente precisa mostrar qual é esse caminho e como a gente vai chegar até esses objetivos de desenvolvimento. Então, planejamento de longo prazo é um dos nossos focos, onde o turismo tem que ser a nossa bola mestra, né? A nossa linha mestra, né? Mola propulsora. Então, esse caminho a gente tem que traçar. A gente tem que mostrar onde a gente quer chegar. Em termos dos principais problemas hoje que Alagoas enfrenta, como o senhor aponta esses problemas? Quais os principais problemas que hoje atingem efetivamente a população? Nós temos alguns problemas que são de base, inclusive, ideológica. E eu vou explicar. Nós temos uma visão hoje no mundo que a gente chama de Smart Cities. São cidades inteligentes, onde você coloca todos os serviços do Estado mobile. Governo na sua mão, na mão do cidadão. Quando a gente abre esse espaço para a tecnologia, a gente traz para dentro da casa do cidadão, para a mão do cidadão, a transparência do governo. A gente faz com que o cidadão cresça e os governos diminuam. Lembra o que eu falei logo no início? O cidadão tem que ser maior que o governante. E a gente só tem como fazer isso se a gente colocar a tecnologia a serviço do cidadão. Então, vou dar um exemplo hoje do que acontece dessa visão. Alagoas teve um projeto muito bem elaborado. E aqui eu tenho tranquilidade de falar de qualquer outro governo, porque nós não vamos fazer uma crítica a governo nenhum. Nós vamos simplesmente mostrar o que está errado e o que tiver certo nós vamos seguir e melhorar. Nós não temos essa crítica gratuita. Então, o governo anterior teve um projeto muito bonito chamado Polo Digital, ou Polo Tecnológico, que foi sendo desenvolvido ali no bairro de Jaraguá. Conseguiram um prédio. Esse projeto ele era mantido, né? As cabeças que mantinham isso, que chamava de tripla hélice: mercado, academia e governo. E esse governo ele acabou com essa hélice, colocou o governo acima dos outros dois e com isso destruiu o projeto. É um projeto maravilhoso, porque a tecnologia ela é uma indústria limpa, ela não tem chaminés,
ela precisa de mão de obra para emprega muita gente, e ela tem cidades hoje que o PIB na área tecnológica supera todos os outros. Como é que está esse projeto hoje? Rapaz, a informação que nós temos é que ele praticamente parado, né? E, infelizmente inviabilizado porque o governo se achou acima de todos os outros. E aí os outros setores começaram a desacreditar no projeto. Josão, eu vou reorganizar a minha pergunta que eu fiz. Certo. Nas principais áreas, né, do governo, saúde, educação, segurança pública, como você enxerga essas áreas? Perfeitamente. Nós temos hoje o grupo de maior apoio dentro da nossa candidatura, são grupos das polícias. Então nós temos polícia civil, polícia militar e temos também os vigilantes. Essa turma toda tem a base da segurança em suas mãos. Nós vamos repensar toda essa estrutura que a gente tem de cargos e salários dentro das polícias. A meritocracia ela tem que estar em todos os segmentos. Então, a valorização do profissional. Dentro das empresas, a gente tem muito aquela conotação, eu sou empresário, trabalho na área de consultoria, na área de liderança, na área de empreendedorismo. E a gente tem uma máxima, né, que a gente dizia, o cliente acima de tudo. Sim, o cliente ele está acima. Porém, hoje já se tem uma outra visão. A gente não tem como atender bem ao cliente se os nossos trabalhadores não estiverem muito bem atendidos. Então, para a gente atender bem o cidadão, a gente tem que estar com os nossos funcionários muito bem resolvidos. Como efetivamente resolver o problema da segurança pública em Alagoas? A segurança pública de Alagoas entra de novo na história da tecnologia. Temos hoje muito pouco de tecnologia sendo utilizada no estado de Alagoas. A gente vai de novo para as Smart Cities. Você tem condições de ter, por exemplo, aplicativos onde você transforma as cidades, né, através de pontos onde você pode fazer cadastros. Por exemplo, os prédios de Maceió eles podem ser cadastrados dentro desse aplicativo. Esses pontos se tornam pontos de observação dentro da própria cidade, onde você gera uma conexão imediata com os centros de observação para uma atuação. Então, a gente tem 3 pontos básicos da segurança. Gerar dificuldade, a gente tem aí o policiamento ostensivo, né? Gerar a detecção dentro do policiamento ostensivo e agora você já entra monitoramento por câmeras, por drones, os aplicativos. Então, você começa agora a ter a maneira de detectar onde é que está acontecendo o crime. E a abordagem. Na abordagem e nesse monitoramento, nós pensamos o estado de Alagoas e vamos dividi-los tipo quadrantes. Quadrantes de atendimento. Então, dentro desses quadrantes, nós vamos ter responsáveis. Cada um desses quadrantes tem a sua própria equipe de gestão, onde vai responder. E a gente cria dentro dele, inclusive, a valorização pelo mérito. Então, cada um desses quadrantes, eles vão, de certa forma, concorrer internamente para ser um melhor que o outro. Isso é a boa concorrência. Mas, José, do mérito. Todos esses projetos ainda estão muito no campo da polícia repressiva, combatendo o crime. A gente está tem a política repressiva, nós preventiva, temos as políticas sociais. A defesa que a gente tem, né? O que você está falando da polícia preventiva. A maneira como a gente divide isso tudo em quadrantes, nós temos o monitoramento, nós temos a detecção e nós temos a ação. E onde entra as políticas sociais nesse caso? Educação, cultura, lazer... Esse é um aspecto que você falou da segurança, certo? A educação, eu tenho, meu histórico de vida, meus pais são professores. Então, eu vivi a educação desde sempre, né? Meu pai foi uma criança muito pobre do sertão de Pernambuco, sertão da Paraíba, né? Ele viveu uma parte também que era próxima à divisa Alagoas e Pernambuco. E a história de vida dele é um exemplo muito grande do que pode fazer a educação. Ele nasceu numa cidade que sequer tinha escola. A única forma que ele teve de estudar foi aos 13 anos, apesar de muito pobre, sair para poder estudar em seminário. Então, a educação ela é algo transformador. A gente tem que encarar a educação como ponto básico de transformação dentro da sociedade. Eu falei para vocês da área tecnológica. Que é através dela que a gente diminui a violência, inclusive, né? Através dela que a gente diminui toda essa problemática, né, de você não ter horizontes.
E além de você não ter os horizontes, a falta de escola, ela mata seus sonhos. Você não cria esperança. E a gente precisa resgatar a capacidade de sonhar e a esperança do povo alagoano. Na área da saúde, como pré-candidato ao governo, para o senhor, qual é o principal problema e como resolvê-lo? Nós temos os pilares mestres que eu lhe falei da tecnologia. Isso vai entrar em todos os aspectos do nosso plano de governo. Então, em todos os setores, a tecnologia ela é base. Então, por exemplo, marcações de consultas. Por que você não faz isso através de aplicativos e, mais uma vez, você ter isso na sua mão? É possível e é barato. Mas o principal problema, Josão, hoje, para você apontar como pré-candidato, o principal problema da saúde de Alagoas é... O principal problema da saúde de Alagoas hoje é atendimento, né? A gente precisa chegar em todos os pontos do estado de Alagoas. Existe hoje uma demanda muito grande do interior para a capital. Como não há um atendimento dentro das cidades necessário para a população, se desloca muita gente para dentro da cidade de Maceió. Então, esse fluxo precisa ser reduzido para que todas essas centrais, lembra os quadrantes que eu falei, ou se você quiser as micro-regiões administrativas, né, no próprio estado. Então, em cada um desses quadrantes, você tem que ter responsáveis para tudo isso. Dentro da área de saúde, dentro da área de segurança, dentro da área de infraestrutura. E a gente precisa fortalecer o município. Aí a gente entra para um outro pilar de nosso governo. É a diminuição do tamanho do estado. O mundo inteiro tem migrado para isso. As cidades estão se tornando muito mais fortes. E a gente precisa acompanhar esse ritmo que tem acontecido no mundo. Só para você ter ideia, falar um fato recente. Trump disse que sairia do acordo ecológico, né? E as cidades americanas se juntaram e disseram, não, mas nós vamos manter. Então as cidades hoje começam a ter um papel muito mais importante do que teve no passado. Então, de novo, a gente entra na história das Smart Cities. Então, os governos têm que dar suporte para um novo pacto federativo. As cidades precisam ter mais poder de resolução. José, eu vou fazer uma pergunta. Peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Você foi um forte militante do Fora Dilma. E hoje, fica Temer? A gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas e um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o engenheiro Josan Leite, pré-candidato ao governo do estado. Josan, deixamos uma pergunta no ar antes do intervalo. Vou refazê-la. Você foi um militante de destaque no Fora Dilma. Hoje, fica Temer? O Temer é uma figura que foi criada pelo próprio PT. O Temer não tinha um brilho próprio antes do PT.
apesar dele ter tido uma boa aceitação dentro do partido do PMDB, que era o maior partido que a gente tinha dentro do Brasil, Temer nem foi meu candidato. Eu não gostaria nem que ele continuasse, nem que ele fosse vice-presidente. Agora, ele foi eleito dentro de uma chapa, ele era o vice-presidente da Dilma, e democraticamente ele tinha que continuar como presidente sendo vice. Agora, eu acho que todos os crimes que estão sendo imputados para ele precisam ser apurados. É doloroso para a nação? Sim, é doloroso para a nação. E por que não, então, movimentos fora Temer também? Existe hoje digamos, uma visão, né, muito generalizada dentro da nação, e que o Brasil passou por muitos barulhos. Na verdade, não é que a gente não queira que o Temer saia. A gente quer que o cara saia. O que não consegue é fazer mobilização. A população, ela não sai às ruas. Nós já fizemos várias outras convocações e a gente não teve a mobilização que teve naquela época do Fora Dilma. Essa é uma realidade. O que aconteceu naquele momento é que a população estava tão cansada e vendo o Brasil indo para o buraco, tinha que sair. Então houve um grito de revolta, de desespero, e as pessoas saindo nas ruas voluntariamente. As lideranças que surgiram naquela época foi mais para guiar o caminho, mas isso foi um movimento muito voluntário. Caso eleito, Josan, como governar com a minoria na Assembleia, né? Como será o comportamento do Executivo em relação ao Legislativo? A Câmara, né, o Legislativo, nossa Assembleia, ele é uma peça importantíssima, né? É a casa do povo, é a representatividade do povo. Então a gente não tem como discutir, dizer se foi bom ou se foi ruim. O fato é que eles são eleitos pelo povo. Se o povo quer uma renovação da Assembleia Legislativa, a hora é agora. É o povo que vai dizer como é que vai ser também o próximo governo, devido à influência muito importante da Assembleia Legislativa. Mas o relacionamento que a gente vai ter é com relação ao desenvolvimento. Nós vamos ter um projeto para desenvolver. Inclusive, esse projeto, como ele é de longo prazo, nós não queremos que ele seja um projeto de governo. Nós queremos levar, sim, para a Assembleia Legislativa e que ele seja aprovado na Assembleia Legislativa como lei, para que tenha-se continuidade após o nosso governo. Então, nós queremos que haja uma continuidade, que haja um norte para o estado de Alagoas. Isso só vai conseguir se a gente conseguir aprovar dentro da Assembleia Legislativa. Então, o projeto é mostrar um futuro. E eu tenho certeza que os deputados irão abraçar a causa, porque o beneficiado é o estado de Alagoas. Bolsonaro, candidato a presidente do partido do senhor, é acusado por muitos de ser homofóbico, racista e misógino. O senhor segue a mesma linha? Eu primeiro não vejo dessa forma. Eu acho que Bolsonaro às vezes peca um pouco pela forma espontânea como ele fala. Não é necessariamente a minha linha. Eu já tive aqui, inclusive, em um debate onde fazia parte o próprio PT, e foi um debate muito respeitoso das duas partes. Eu acho que, sabe aquele discurso, né, que a mãe da gente dizia: meu filho, quando um não quer, dois não brigam, né? Então esse discurso respeitoso é uma característica minha desde o tempo de movimento estudantil. Eu fiz movimento estudantil na UFAL, convivi com polos completamente antagônicos e a gente nem por isso teve nenhum tipo de briga desnecessária. Mas o senhor compactua da ideia de que bandido bom é bandido morto, por exemplo? A gente tem que ter o seguinte: não é bandido bom, é bandido morto. A lei precisa ser cumprida. O que acontece é que há, às vezes, uma distorção da visão da coisa. Um policial, ele está em uma operação. Nesse momento, ele dá uma ordem de prisão. Essa ordem de prisão, se ela não for cumprida, ele tem que tomar alguma atitude. Se esse bandido estiver armado, o policial tem que tomar uma atitude, seja ela qual for, para a defesa da própria vida dele e da população que vai estar no entorno. Então, o uso da força é uma prerrogativa do Estado, o Estado com E maiúsculo. Então, o bandido, ele tem que saber, que tem que ter a consciência de que quando o Estado põe a mão sobre ele, ele tem a obrigação de se entregar
E se isso não acontece, a polícia tem a obrigação de tomar a atitude necessária para conduzi-lo à justiça. José, nós temos um quadro no nosso programa que é o curte ou não curte, seguindo a tendência, né, das redes sociais, certo, desse mundo digital. A gente apresenta uma imagem para o nosso entrevistado e pergunta se ele curte ou não curte e que, se assim entender, faça um breve comentário, ok? Certo, ok. Vamos para a primeira imagem. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Não curto. Algum comentário? Sim, o Lula se transformou de uma esperança. Eu fiz campanha para o Lula na época, né, ainda estudante, e se transformou no maior comandante de quadrilha do país. Hoje condenado, e eu espero que cumpra a sua pena. Não curte. Próxima imagem, por favor. Senador Renan Calheiros. Renan Calheiros é uma figura emblemática da política brasileira. Desde a redemocratização do Brasil, que Renan Calheiros figura entre as principais personalidades da política brasileira. E nosso Estado não usufruiu dessas benesses. Então, não curto. Renan Calheiros precisa acabar sua gestão dentro da política. Eu espero que ele não seja reeleito e que a gente faça uma renovação do Estado de Alagoas. Próxima imagem. Privatização da Eletrobras. Eletrobras, não só com a Eletrobras, mas outras estatais precisam passar por estudos para ser realmente privatizado. Quanto mais a gente diminuir o tamanho do Estado, menos impostos a gente vai pagar. A gente paga uma energia elétrica muito cara. A gente tem 45% de imposto dentro da energia elétrica. Então, quanto mais empresas estatais a gente tiver, mais cabides de emprego a gente vai deixar disponível para que políticos inescrupulosos se utilizem dela. Então, o senhor curte ou não curte a privatização da Eletrobras? A privatização? Curto, sim. Próxima imagem. Intervenção militar na segurança do Brasil. O Brasil chegou ao fundo do poço no Rio de Janeiro quando a gente trata de segurança pública. Fruto da corrupção, da incompetência administrativa, da falta de investimentos na educação, isso tudo culminou em um desgoverno completo. A intervenção, ela se tornou necessária. Ela não deve ser utilizada. Os governos têm que ter os seus instrumentos próprios de gestão da segurança pública. Ali eu acho que é uma anomalia do Brasil. Está errado existir, mas ela é necessária que exista. Então o senhor curte a intervenção militar Curto, no Rio? Que está no Rio, sim. Próxima imagem. Eu vou citar uma frase do Jair Bolsonaro, Josan. E aí você disse curto ou não curto, ou não curte. Aspas. Eu defendo a tortura. Um traficante que age nas ruas contra nossos filhos tem que ser colocado no pau de arara imediatamente. Não tem direitos humanos nesse caso. É pau de arara, porrada. O senhor curte essa frase? Eu vejo isso como uma frase dita em um contexto, né? A frase de apoio tortura, acho que ninguém pode jamais dizer que apoia a tortura. A tortura, ela ocorre nos momentos de guerra, é uma coisa terrível. Eu acho que é a maior agressão que pode se ter à pessoa humana. Então a defesa disso, ela é impossível. Bolsonaro, como o senhor disse que eu ia curtir as imagens, o Bolsonaro é hoje um ícone da política brasileira. É uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de falar de forma natural. E algumas vezes, quando as pessoas falam de forma natural, terminam E essa exagerando. frase, o senhor curte ou não curte? A frase, essa citação dele. A frase eu acho que poderia ter sido melhor elaborada. Então não curto. Não. Josan, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. O senhor, como um homem público hoje, né, que se dispõe a ser pré-candidato ao governo do Estado, uma tarefa difícil, mas muito importante, inclusive para a democracia, né, que a gente tenha outros pontos de vista, né, pessoas que pensem diferente, que possam expor essas ideias corajosamente.
Então eu quero agradecer a sua participação. Espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Com certeza. Cícero, para mim é uma honra poder representar o povo de Alagoas. Vivemos um momento em que o povo perdeu a capacidade de sonhar, de ter esperança. E é essa capacidade de sonhar que a gente quer resgatar do coração e da mente dos alagoanos. Queremos criar um projeto de Alagoas pensando no futuro, definindo um norte, usando a tecnologia e usando o turismo como principal caminho mestre de transformação para o estado de Alagoas. A política de Alagoas precisa ser transformada, mudada, e é o cidadão, cada um de vocês, o grande responsável por essa mudança. E vamos fazê-la juntos. Muito obrigado. Obrigado, José, mais uma vez. Muito obrigado também. Boa sorte nesse seu projeto. Agradeço a você pela audiência, espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.